A ofensiva israelita já fez 20.000 mortos em Gaza desde 7 de outubro. O Conselho de Segurança da ONU está longe de chegar a acordo sobre a resolução para suspender as hostilidades. Novo governo polaco quer acabar com o controle político na comunicação social e demite direções dos meios públicos. Sarajevo, a capital da Bósnia, foi considerada por 2 dias consecutivos como a cidade mais poluída do mundo. Pelo menos 20.000 palestinianos foram mortos em Gaza desde que Israel começou a bombardear o território após os ataques do Hamas em 7 de outubro. Em média, cerca de 300 pessoas por dia morreram desde o início do conflito. Israel propôs uma nova trégua de 7 dias, exigindo em troca a libertação de mais reféns. Contudo, o Hamas não está disposto a negociar até a ofensiva israelita cessar. Apesar da pressão internacional, a votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre uma resolução para um cessar-fogo em Gaza foi novamente adiada a pedido dos Estados Unidos. A votação da resolução elaborada pelos Emirados Árabes Unidos, inicialmente marcada para segunda-feira, tem sido sucessivamente adiada. Neste momento decorrem negociações intensas para evitar um terceiro veto dos norte-americanos. Os últimos relatos no terreno dão conta de intensos combates nas ruas de Khan Yunis, em Gaza. As tropas de Israel também divulgaram mais imagens do que acreditam ser a vasta rede de túneis usada pelo Hamas. O primeiro-ministro de Israel sublinhou novamente que qualquer interrupção nas hostilidades seria temporária até que o Hamas seja eliminado. כל מחבלי החמאס, מהראשון עד האחרון, הם בני מוות. יש להם רק שתי אפשרויות, להיכנע או למות. Entretanto, os Médicos Sem Fronteiras manifestaram-se preocupados com as restrições de Israel à entrada de assistência humanitária em Gaza. A Organização Mundial da Saúde também diz que a combinação nociva de doenças, fome, falta de higiene e saneamento está a aumentar o desespero das pessoas em Gaza. A reforma das regras orçamentais que regulam o déficit e a dívida dos países da União Europeia obteve luz verde quarta-feira de todos os ministros das Finanças após longa maratona negocial. O objetivo é garantir que os tesouros ficam equilibrados de forma mais flexível sem comprometer o investimento. A urgência devia-se ao facto de terminar no final deste ano a suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, decidida para fazer face aos efeitos da pandemia de Covid-19 e da crise energética. Las reglas son más creíbles y más realistas porque responden a la realidad del mundo post-pandemia y la realidad de que ha habido un incremento muy significativo de los niveles de déficit y las ratios de deuda de todos los Estados miembros. O avanço só foi possível depois das duas maiores economias do bloco, a Alemanha e a França, chegarem a acordo sobre visões muito distintas que tinham da reforma. A Alemanha, que quer mais rigor nas contas, tinha o apoio de um maior número de Estados-membros, mas foram feitas algumas concessões ao governo de Paris que defendiam um pendor menos austero. Os governos vão definir a sua própria trajetória de ajustamento, não deixando de observar algumas metas quantitativas para manter o déficit abaixo dos 3% e a dívida abaixo dos 60% da riqueza nacional, como dito ao PEC. So I think the main framework is much better. But on the other hand, the number of so-called safeguards or simple numerical requirements were added, which unfortunately does not allow that only the debt sustainability should be the only focus, but some of these simple numerical rules will also have to be met. But overall, the new set of rules is an improvement compared to the existing rules. Um dos pontos fracos da reforma é que não oferece muita margem de manobra para os investimentos nas chamadas transições ecológica e digital. O Pacto Ecológico Europeu, em particular, implica muitas medidas para travar as alterações climáticas. The EU has to meet its climate goals, and in order to meet that, almost every EU country would have to increase green public investment by about 0.5% or 1% of GDP in the coming years. But unfortunately, the new rules do not make any exception for green investment. Já os investimentos na defesa, setor no qual muitos países terão de fazer grandes ajustamentos face à situação criada com a guerra na Ucrânia, poderão ser excluídos do procedimento por déficit excessivo.
Maior solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia para receber requerentes de asilo, mas também controlos mais rápidos e restritivos sobre quem quer atravessar as fronteiras e maior expediente nos repatriamentos de quem vê recusado o pedido. Estes são os objetivos do Pacto de Migração e Asilo, que 3 anos após a proposta inicial chega a uma versão consolidada depois de um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeus. 5 regulamentos cobrem todos os aspectos da gestão da migração e a grande novidade é um mecanismo de solidariedade vinculativo. Quando os chamados países da linha da frente, nomeadamente Itália, Grécia e Espanha, estiverem sob grande pressão de pedidos, os outros Estados-membros devem aceitar receber refugiados no seu território ou pagar por cada um que não aceitem recolocar. Anualmente, a reserva de solidariedade terá no mínimo 30 mil requerentes de asilo a recolocar e 600 milhões de euros de contribuição financeira. Em relação aos pagamentos, a verba deverá ser de 20 mil euros por requerente de asilo não recolocado para ajudar a pagar as despesas. A Comisión requerirá entonces que, como mínimo, la respuesta de solidaridad cubra el total de la situación de que se trata del Estado declarado en crisis por un periodo de 12 meses, un periodo máximo de 12 meses. Um dos temas mais polémicos foi o procedimento de fronteira acelerado, que permite a um Estado-membro tomar decisão em 12 semanas, com vista a negar a entrada e a repatriar requerentes que venham de certos países. Em causa estão países com taxas de reconhecimento de asilo inferiores a 20%, como por exemplo a Turquia e a Tunísia. Também serão alvo deste procedimento aqueles que induzam as autoridades em erro ou que sejam considerados um perigo para a segurança nacional. Les procédures aux frontières s'appliquent principalement aux personnes qui ont très peu de chances d'obtenir l'asile, parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre. Souvent, ce sont des migrants qui sont venus pour chercher un travail. Et ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit de travailler, de traverser les frontières de manière irrégulière. Il faut obtenir un visa, un titre de travail. No entanto, o princípio fundamental do chamado Regulamento de Dublin mantém-se. Cada requerente só pode pedir asilo no país da União Europeia onde chegou, mas agora com mais derrogações. But we have also introduced, for example, now the link with diplomas, that if you have a diploma in education and you have a clear link during the last 6 years, that will be in our responsibility in the criteria, to name one example. As organizações não governamentais e humanitárias que trabalham nesta área teceram críticas, temendo uma degradação dos direitos humanos dos requerentes de asilo. O pacto vai ser objeto de ratificação formal pelo Conselho e Parlamento Europeus. O paradeiro do líder da oposição russa, Alexei Navalny, continua desconhecido 15 dias após o desaparecimento no sistema prisional russo. Na semana passada, a equipa do opositor afirmou que Navalny tinha sofrido um grave incidente de saúde que se acredita ter sido provocado pela fome. O Kremlin não respondeu aos pedidos de informação. Navalny está a cumprir uma pena de prisão por acusações de fraude. Em agosto foi condenado a mais 19 anos de prisão numa colónia de regime especial por acusações de extremismo. Poucos dias depois de ter tomado posse, o novo presidente argentino, Javier Milei, está já a ser confrontado com a contestação nas ruas. Na capital, Buenos Aires, uma manifestação contra as políticas do novo presidente foi reprimida pela polícia. Milei enfrenta uma forte contestação desde que tomou posse há pouco mais de 10 dias, prometendo reduzir a despesa pública e a intervenção do Estado a um mínimo possível. Milei prometeu já não renovar os contratos de funcionários públicos com menos de um ano de serviço. O programa ia a meio quando tudo parou. O novo governo polaco, liderado por Donald Tusk, demitiu os diretores e os conselhos de administração dos meios de comunicação social públicos do país e a emissão saiu do ar. O executivo justifica esta decisão como forma de colocar um ponto final ao controle político nos meios de comunicação social levado a cabo pela administração conservadora do Partido Lei e Justiça. Wymiana zarządu, Rady Nadzorczej, to wszystko następuje. Wymiana oczywiście tego zespołu, który prowadzi ramówkę, mówimy o dziennikarzach czy o pseudodziennikarzach. Po prostu telewizja zostanie zwrócona obywatelom. O Partido Lei e Justiça, acusado de utilizar estes meios como canais de propaganda, mostrou oposição às novas medidas e esteve nas instalações da televisão pública na esperança de obter apoio dos trabalhadores. Na terça-feira, o Parlamento aprovou o projeto de resolução que pede imparcialidade nos meios de comunicação social públicos.
A capital da Bósnia está envolta numa névoa tóxica desde o início de dezembro. A qualidade do ar é tão má que Sarajevo chegou a ocupar o primeiro lugar numa lista das cidades mais poluídas do mundo durante 2 dias consecutivos. Uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, que elabora uma lista em tempo real, colocou na quarta-feira o índice de qualidade do ar de Sarajevo na categoria muito insalubre. Em segundo lugar aparecia a cidade indiana de Calcutá. Este não é um problema novo. Desde 2020 que os habitantes de Sarajevo têm vindo a denunciar a situação. Na altura, os especialistas disseram que a poluição do ar nos Balcãs se devia em parte ao uso de centrais a carvão e aos automóveis antigos altamente poluentes. Ao longo da última década, as emissões de dióxido de carbono aumentaram cerca de 3% por ano na região e o problema da poluição atmosférica tornou-se urgente e crítico. Desde então, as autoridades locais comprometeram-se a tornar a cidade livre de carbono até 2035. Até lá, as pessoas vão usando máscaras para se protegerem do ar irrespirável. Maske, ja mislim se ne moraju nositi maske iz prostog razloga što najopasniji dio aerozagađenja, a to je takozvana fina prašina, PM2,5 i PM1, bez problema prolazi svaku masku i ulazi u plućnu barijeru. Provija i plućnu barijeru i ulazi u krvotok. Dakle, imali mi, nemali masku. Não restam dúvidas que Sarajevo tem de tomar medidas. A cidade foi incluída entre outras 100 que a União Europeia está a ajudar a atingir a neutralidade carbónica. Neste momento estão a ser desenvolvidos planos de ação e investimento em todos os setores.